Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E como vocês viram aí neste título desse vídeo, hoje eu vou falar para vocês sobre a cidadania espanhola, sobre a tão sonhada nacionalidade, dupla cidadania, né? Eu solicitei a minha recentemente, então agora eu posso trazer aqui para vocês esse assunto de cidadania. Lembrando aqui, tá? Ressalto nesse vídeo que eu não solicitei a minha por conta própria, eu paguei uma advogada. Os gastos desse trabalho não costumam ser tão baratos, não por questão da advogada, sabe? Não por questão do seu trabalho, mas sim por questão de documentos que são exigidos no momento da solicitude da nacionalidade. Você pode estar fazendo por conta própria, então você vai economizar um pouco mais, obviamente, porém os documentos são necessários iguais, então você tem que fazer a solicitude desses documentos, esses documentos têm que estar todos legalizados, traduzidos e apostilhados. Então, é uma questão de escolha entre você fazer tudo isso por conta própria ou fazer com uma advogada que, sinceramente, gente, é muito mais fácil, muito mais cômodo, mas vai depender da situação econômica de cada um, né? Enfim, eu solicitei o meu através de uma advogada, né? O meu, do Rafa e o da Cauane através de uma advogada. Lembrando que a Zoe já tem a nacionalidade porque ela nasceu aqui, tá, gente? Então, eu tive que solicitar a nossa nacionalidade, nós três, através dessa advogada. Por quê? No momento da solicitude, ia precisar de antecedentes penais, né? Ia precisar da nossa certidão de nascimentos também, todos atualizados, todos traduzidos, apostilhados, como eu disse. Então, todos esses documentos, eu solicitando por internet, ou eu tendo alguém ali para solicitar, todos esses documentos têm um custo também que é um pouco alto. O envio desses documentos para cá também tem um custo alto. Como são documentos importantes, então você paga também um valor mais alto por questão de vir de uma forma mais segura, né? Para não ter aí um perigo não sei, gente, de perder, de acontecer alguma coisa, né? Pensando por todos esses lados, por toda essa comodidade também, eu preferi pagar uma advogada para fazer todo esse trâmite. Então, gente, eu já vou começar aqui falando para vocês valores, para não ficar aquela curiosidade sobre valores, né? Para não fazer aquele suspense, né? Ao todo, nós pagamos 800 euros. 800 euros é um belo valor, é bem alto, né, digamos. Mas eu tô dizendo ao todo mesmo, tá, gente? Ao todo, o que eu quero dizer ao todo? Para solicitar a nacionalidade, a nova lei aí é a prova, né, que é uma nova lei aí, então você tem que fazer essa prova. Essa prova, gente, elas são duas fases, né? Pelo menos para nós brasileiros que não temos como língua materna, né, língua nativa, o espanhol, então a gente tem que fazer uma prova em espanhol, né? Uma prova onde vai exigir que você fale, né, o diálogo, a conversação, e que você escute, e também a sua escrita, né? Então, são praticamente três fases dentro dessa prova. Então, eu e o Rafa fomos 2 vezes para fazer essa prova, foram 2 dias diferentes, eles não marcam pro mesmo dia. Então, um dia a gente fomos para fazer a prova, onde a gente tinha que estar escutando, né, conversação e tudo mais, e aí você vai escrevendo o que você escutou e tudo mais. E no dia seguinte, tivemos que fazer a nossa prova aqui, oral e escrita. A segunda prova, que eu falei para vocês que são 2 provas no caso, né? A segunda prova é uma prova de conhecimentos gerais aqui da Espanha. Então, é uma prova tipo teste, aquelas provas que você coloca lá, você marca lá as casinhas, né? Então, essa foi uma prova mais sencilla, eu digo, né? Mais fácil. Então, a gente tivemos que fazer essas 2 provas, que foram o primeiro requisito para solicitude da nossa nacionalidade. Então, tendo essa prova já com um resultado favorável, né, aprovados, a gente conseguiu dar seguimento para a solicitude da nacionalidade, né? Com essas provas eu já enviei para a advogada e ela fez todo esse trâmite para a gente da solicitude. Então, assim que ela faz esse trâmite, ela envia para a gente um número onde a gente consegue estar acompanhando a nossa evolução no processo da nacionalidade. Eu já vi vídeos onde dizem que são 4 fases, né? Mas isso eu não posso dizer com certeza para vocês, né? Mas no nosso caso, 4 fases. Então, pode ser que seja de fato assim que funciona, por fases, né? Então, eu não lembro quais são os nomes das fases, eu vou estar buscando e vou colocar aqui para vocês o nome das fases, onde vai passando, até que chega na última, onde é concedida a nacionalidade para você. Então, esse trâmite com essas fases que eu estou dizendo para vocês, para nós demorou 4 meses. 4 meses. Mas lembrando que são mais ou menos 2 anos aí para que tenha uma resposta,
né? Então, são um máximo de 2 anos, se eu não me engano, é um máximo de 2 anos, para que tenha uma resposta de concedido ou não a nacionalidade. Como eu já tinha falado para vocês no outro vídeo, a nacionalidade, ela vem depois, você já tem um permisso de residir em um país, né? Ou que você, obviamente, já está aqui por algum tipo de contrato de trabalho, tem algum acordo com a empresa e tudo mais. São assuntos que eu não posso entrar no tema, né? Mas o que eu posso dizer é que a nacionalidade, obviamente, ela não vem para nós quando estamos ilegais em um país, né? Não tem como solicitar uma nacionalidade estando ilegal, para quem não sabe, tá? Essa é uma parte aí que eu falo para quem não sabe, tá? Muita gente não sabe e muita gente sim. Então, para quem não sabe, a nacionalidade ela vem depois que você já tem um permisso de estar residindo em um país, né? No nosso caso, a gente já estava com o nosso permisso durava 5 anos, tem permisso com menos anos, como eu já tinha explicado também no outro vídeo. Então, depois de 2 anos com um permisso de residência em um país, morando, residindo em este país, você pode solicitar, então, a sua nacionalidade. O próximo passo da nacionalidade, gente, quando sai a nacionalidade, a nossa foram 4 meses, como eu falei pra vocês, foram super rápido, na minha opinião, foi super rápido, né? Então, assim que a gente tem a nacionalidade, vem a parte da jura, né? A gente tem que fazer a jura para ter, de fato, a nossa nacionalidade, nosso certificado ali, né? Então, a gente vamos em um cartório, que aqui é o rusgado, né? Que chama o rusgado, que é onde a gente vai fazer o nosso registro civil. No Brasil é um cartório, né? Então a gente vamos lá fazer o nosso registro, fazemos a jura, levamos toda a documentação, a mesma documentação que é dada ali no momento da solicitude da nacionalidade, toda essa documentação tem que estar aí para levar no cartório, né? No momento que você vai fazer a jura, não podemos esquecer de nada. Então, é uma coisa que a gente tem que estar tudo ali apontadinho, tudo escrito, para não esquecer de nada. Então, assim, no momento que a gente vai fazer ali a nossa jura, né? Que a gente vamos assinar a nossa nacionalidade, né? Então, nesse papel onde é a nossa certidão, né? O nosso certificado, ali mesmo já consta que a gente temos assinando pela nossa nova nacionalidade, mas que a gente não estamos denegando a nossa nacionalidade de nascimento. Então, a gente vamos estar com dupla cidadania. Ali tá tudo escrito, bonitinho, né? Então, antes de assinar, a gente lê tudo isso, claro, que é muito importante. E é basicamente isso, né? A nossa jura é basicamente isso, é assinar o papel. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo, com meu marido, com muitos amigos nossos. É só assinar o papel e é isso, né? Agora eu quero falar pra vocês outra parte desse trâmite de nacionalidade, que essa parte também eu acho bem importante ressaltar aqui no vídeo. Que assim, aqui, como lei, como norma geral, como uma norma geral daqui do país, né, eles exigem um nome, o sobrenome primeiro de pai e de mãe para o nome dos filhos. Então, como seria isso, né? Se seu pai tem um nome, eu vou dar um exemplo do meu sobrenome, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, tá? Que é um caso real, então eu vou falar logo do meu caso para que vocês entendam. O meu nome de nascimento é Thaís da Silva Oliveira. Silva da minha mãe, Oliveira do meu pai. E tudo bem. Hoje em dia, né, já tem uma nova lei em que não tem um problema do seu primeiro sobrenome ser o da sua mãe. Não tem mais essa ordem de ser obrigatório do pai. Antes até que era, mas agora não é bem que obrigatório. Você pode optar por colocar o primeiro da mãe, né? Mas é o primeiro, gente. O primeiro, literalmente. Minha mãe, se ela tem o primeiro sobrenome dela, Silva, então é o Silva que eu vou usar, né? Se meu pai, eu vou dar um exemplo do meu nome. O meu nome que eu falei pra vocês, Thaís da Silva Oliveira. Oliveira, se é o primeiro do meu pai, então esse é o nome que eu devo levar. O Oliveira, por ser o primeiro do meu pai. Logo, a ordem é eu que escolho. Se eu quero Silva primeiro ou Oliveira primeiro. Eu posso trocar e não tem problema nenhum. Porém, o meu nome, gente, ele não tem essa ordem. Não tinha essa ordem, né? Silva é o primeiro da minha mãe, ele permanece. Oliveira não é o primeiro do meu pai. Oliveira é o segundo do meu pai. Então, o meu pai, o primeiro sobrenome dele é Alves. Então, eu não tinha o Alves, meus irmãos não têm Alves. Então, o que aconteceu aqui no momento de registrar, de ter o registro ali próprio da minha certidão, da minha nacionalidade, teve que ter essa mudança de nome obrigatoriamente. Então, eu tive 2 mudanças, tá? Eu vou falar aqui pra vocês rapidinho, pra que vocês entendam. Quando eu me casei, eu também adquiri o nome do meu marido no final. Então, o nome do Rafa no final foi adquirido, Santana. Então, Silva Oliveira Santana
esse era o meu nome, né? Porém, sobrenome, né? Porém, quando eu fui fazer, então, lá o registro, tive que ter várias mudanças, né? A primeira mudança, logo de primeira, foi o nome do marido, que eles não permitiram eu levar, já que aqui não é um costume deles, não é uma norma, né? Então, teve que tirar esse Santana. Eu não sei se isso, tá, gente? Eu vou falar aqui uma coisa que eu acho bom deixar aqui dito, que eu não sei se isso é em toda a Espanha, tá? Eu acredito, é coisa que eu acredito, tá? Que eu acredito que sim. Porém, eu não posso afirmar aqui pra vocês, tá bom? Por quê? Porque eu vivo em uma comunidade à parte, tá? Eu vivo numa comunidade autônoma da Espanha, né? Eu vivo no País Basco da Espanha. Então, aqui eles dizem como... Então, aqui é como se fosse um país separado, né? Então, aqui tem um segundo idioma, para que vocês entendam. Aqui tem um idioma próprio do país. Aqui tem normas, tem feriados, tem tudo diferente de toda a Espanha, entendeu? Então, possa sim que aqui a lei para os sobrenomes sejam essa e para outras comunidades, para outras cidades da Espanha sejam diferentes, tá? Então, eu vou falar da lei daqui e o que aconteceu comigo aqui. Então, como eu falei pra vocês, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar o Santana do meu marido, tá? E essa foi a primeira coisa que eles fizeram, a primeira mudança. A segunda mudança que eles fizeram foi arrumar aí a ordem dos sobrenomes. Por quê? Porque eu levava, como eu falei pra vocês, o segundo sobrenome do meu pai. Então, o que eles fizeram foi colocar o primeiro do meu pai. Então, eu pude escolher se eu queria, então, no caso, o primeiro do meu pai ou o primeiro da minha mãe. Porém, sim, tinha que ser o primeiro. Então, eu tive que tirar o Oliveira, eu tive que tirar Santana. Então, o meu sobrenome mudou totalmente. O do Rafa também, porque, claro, ele levava o meu nome de casado, então teve que mudar isso também. Mas o restante do nome dele não mudou, ficou como era. Já o meu, como ele tinha essa ordem mudada, não tinha o primeiro do meu pai, teve que ter essa mudança. Então, para que vocês entendam, eu tenho um nome aqui na Espanha, um sobrenome diferente aqui na Espanha, na minha cidadania, no meu passaporte espanhol. E no Brasil, eu tenho outro, né? Mas tudo bem. Afinal de contas, são dupla cidadania. Então, o meu nome que eu tinha no Brasil, o sobrenome, ele continua igual. O meu sobrenome aqui na Espanha, então, é outro. Ficou totalmente diferente. Então, essa é uma das mudanças que aconteceu aqui comigo, com o meu nome. Então, também acho importante falar aqui nesse vídeo, porque muitas pessoas não devem saber. Então, acho legal trazer isso aqui pra vocês. Outro ponto que eu não sei se eu já falei pra vocês, é o nome da Cauane, porque o nome da Cauane também foi mudado. Por quê? Porque o nome da Cauane no Brasil, nós colocamos como nós quisermos, né? Eu coloquei nela o segundo meu, que era o Oliveira, que eu gostava muito, que eu gosto muito, e colocamos o Santana do Rafael, que é o segundo nome dele, então teve que ter uma mudança inteira no nome dela, porque ela tinha o segundo da mãe e o segundo do pai. Então são coisas que aqui não podem, porque a norma é o primeiro sobrenome do pai ou o primeiro sobrenome da mãe, né? Então, claro que teve que ter essa mudança no nome dela também. Então, é isso, essas mudanças que eu achei interessante falar aqui pra vocês. Então, agora, resumindo, esse vídeo é curtinho, é só um videozinho pra falar pra vocês sobre a nacionalidade, sobre a cidadania espanhola. Com a cidadania espanhola, eu acredito que muitos já sabem, tem muitos pontos positivos, tem muitas mais facilidades, comodidades, principalmente de entrar em outros países e sair quando quiser, né? Então, isso facilita muito para trabalho ou para qualquer outro tipo de coisa. Eu acredito que também facilita bastante, né? Tem muitos casos de pessoas que conhecem que teve essa diferença, né? Teve tratamento diferente por questão de nacionalidade, principalmente dentro de um aeroporto. Eu acho que quem já viajou também já sabe que temos aí filas separadas dependendo de qual é o seu passaporte, né? Então, é isso, gente. Aqui está, né? Aqui está meus 2 passaportes. Esses são os passaportes. Esse é o passaporte brasileiro, para quem não sabe. Deixa eu virar a câmera para mostrar para vocês cada um de perto. Ó, pessoal, eu consigo mostrar pra vocês assim de pertinho, pra não tá mostrando o número do documento que é importante, né? Ó, de pertinho assim, eu consigo mostrar pra vocês o meu novo nome, ó. Pra vocês verem, essa parte aqui é onde tá o meu nome, que é embaixo, ó, primeiro nome, Thaís. O primeiro sobrenome, que é o Silva, e o segundo que tá embaixo, que é Alves. E aqui embaixo, nacionalidade espanhola. Agora eu vou mostrar pra vocês o brasileiro. Gente, esse aqui é o meu passaporte brasileiro. Tô tampando aqui para não mostrar os números importantes, tá? Do documento. Mas, ó, pra que vocês vejam, ó, brasileira. Aqui é a cidade em que eu nasci, São Paulo. Aqui mais acima, meu nome, Thaís. E um pouquinho aqui mais em cima, o meu sobrenome brasileiro, Silva de Oliveira Santana. Então, vocês viram que os meus passaportes eu tenho nome diferente, agora eu tenho 2 nomes.
Mas enfim, gente, é esse o vídeo, esse era o conteúdo, é isso que eu queria falar pra vocês, sobre a cidadania, sobre esse processo, sobre esses gastos, valores, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, vocês já sabem. Deixa o like de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal para quem não é inscrito, viu? E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!